you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. A dor da transformação e a alegria da restauração. Dói, crescer dói. Nós sabemos disso, não é verdade? Quando eu era criança, quem é um pouquinho mais alto do que a média sabe do que eu estou falando, né? Eu sentia muita dor na perna, muita dor mesmo. E achava que tinha alguma coisa. Até que fui no médico, o médico falou assim, não, isso é dor do crescimento. Crescer dói. E quando Deus nos chama para uma vida com Ele, te garanto que esse slogan que nós estamos usando aqui na igreja é real. Aquela frase do Philip Yancey, que é um autor que eu amo muito, que ele diz assim, que Deus nos ama o bastante para nos aceitar como nós somos. Por isso que começamos esse ano com esse tema, Venha Como Está, uma igreja que aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Venha como está. Deus está dizendo exatamente isso, é uma síntese da verdade de Deus. Deus te ama bastante para aceitar como você é. Venha. Só que tem um detalhe, Ele te ama demais, não só o bastante. Ele te ama demais para permitir que você continue sendo o mesmo. Então, você vai crescer. É impossível nós termos uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, estarmos inseridos numa comunidade que prega a palavra, você ter vida com Deus e não crescer. Se você não crescer, tem algum problema. Só que tem um detalhe, para crescer, dói. Às vezes machuca. E quando nós falamos no processo de quebrantamento e transformação, crescimento, restauração, nós lembramos a ideia do vaso, que é a imagem que nós estamos usando para divulgar esse tema. E o vaso, para ser restaurado, para ficar novo, ele precisa ser quebrado. Deus está quebrando, moldando, nos fazendo cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus. Essa foi a primeira mensagem, vocês se lembram? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o contexto é muito claro. O bem ali é sermos transformados à imagem do seu Filho. Então é isso que nós temos como propósito ao trabalhar com esse tema, e queremos encerrar hoje, né? Usamos essa música, que é uma música muito sugestiva, eu não vou repetir toda a história, o pessoal já está acostumado, como barro na mão do oleiro, assim sois vós
na minha mão, esta passagem linda que consta lá em Jeremias, capítulo 18, e nós vimos então no primeiro domingo a dor da transformação e a alegria da restauração, baseado em Romanos 8, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vimos no segundo domingo, Deus e os processos de transformação. Há todo um processo de Deus na nossa vida. Nós usamos essa passagem maravilhosa de Malaquias, quando a palavra de Deus usa a figura do ourives, aquele que trabalha com o metal, com a joia, assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata, então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Nós vimos ali em síntese rápida, a ideia então de alguém se assentar aí de forma muito concentrada, com muito cuidado, para não perder o material, para não estragar o material, e ali ele queimando, colocando aquela peça no lugar mais quente do fogo. Para quê? Para que o fogo pudesse queimar as impurezas. A ideia então de você purificar um metal. E ali depois, alguém perguntou para o ourives, como que você sabe que o metal já está limpo? Já está pronto, chegou o ponto para você tirar do fogo. É quando ele começa a ver a sua imagem sendo refletida no metal. Porque enquanto tem pureza, não reflete a sua imagem. E essa é a ideia. E é uma figura de linguagem, uma metáfora que podemos transportar para a nossa vida, e a ideia é justamente essa. Assim como um purificador de prata se assenta no momento mais difícil da nossa vida, está bem pertinho da gente, Deus. Você está no fogo, está queimando as impurezas. Deixa eu te falar, Deus nunca esteve tão perto de você como naquele dia, que você estava sozinho, quebrantado, chorando, aflito, não vendo saída, não vendo luz no final do túnel, sem entender porquê de tudo aquilo, eu te garanto. Deus estava, a ideia de assentar-se, concentrado em você, em cada passo. E só quando Ele começa a ver a imagem dEle refletindo em você, é que está na hora de tirar do fogo. Então nós vimos essas duas mensagens, tá? Estão gravadas lá, você pode acompanhar. E hoje eu quero encerrar. Eu não gosto de ser cansativo, né? Já são 3 mensagens, o mesmo tema, uma trilogia, tá bom, né? Eu poderia usar a figura lá de Jeremias, do vaso, e eu fiquei na dúvida, mas eu me rendi a esta passagem. Muito conhecida, mas que passagem extraordinária. A minha graça te basta. Nós vamos falar sobre a suficiência da graça. Se você quiser abrir a sua Bíblia, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios 12, versos 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, Tua palavra está aberta, o texto foi lido. Nós só rogamos agora, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós. Que toda a glória seja dada ao Teu nome, não ao pregador, Senhor. Não ao homem. Somos pó, vasos de barro, Senhor. A nós cabe tão somente transmitir com fidelidade as grandezas de Deus constadas aqui neste livro sagrado. Assim, ó Pai, usa-nos para a Tua glória esta noite, que a Tua igreja seja edificada, todos aqueles que estiverem acompanhando ou irão assistir depois esta mensagem, sejam tocados pelo poder do Teu Espírito Santo, que haja respostas nos corações, que haja consolo nas almas,
e que a tua palavra seja viva, eficaz, poderosa, transformando e nos moldando segundo o teu querer. Convence-nos, ó Deus, que não sejam os argumentos do homem, mas pelo poder do teu Espírito, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com essa passagem, eu já preguei várias vezes essa passagem, eu fui olhar esboços e outros esboços meus, a gente esquece de um detalhe, a gente tem que entender quem é Paulo, não dá. Nós vamos falar de uma pessoa que está com espinho na carne, vamos tirar mensagens para nós, vamos ter que entender o texto, o contexto, quem é essa pessoa, porque nós não vamos entender o que realmente está acontecendo na vida dele. Não vai ser um sermão biográfico, tá? Mas nós vamos ter que fazer uma breve mini biografia do apóstolo Paulo. Eu não tenho dúvida, meus queridos, se nós perguntarmos assim, quais são os 2 personagens mais importantes da Bíblia, depois do próprio Senhor Jesus, que não é nem um personagem, era o Senhor, ele é a palavra revelada, né? As 2 pessoas, os 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés, foi usado para lançar as bases, Pentateuco, os 5 primeiros livros, ali é construído toda a estrutura de fé, a Bíblia. Os próprios salmos são divididos em 5 conjuntos de livros, que estão baseados nos 5 primeiros livros da Bíblia, toda a base está ali. A história do homem, de Deus, da criação, a queda, Moisés, maravilha, muito bem. Se alguém perguntar assim, no Novo Testamento? Ninguém tem dúvida de dizer, é o apóstolo Paulo. E de certa forma, o impacto que ele teve no mundo de hoje, de certa forma, né, sem anular o trabalho e a vida e a obra que Deus fez através da vida de Moisés, mas diretamente o apóstolo Paulo tem um impacto muito, mas muito maior na nossa vida, no mundo ocidental, do que a gente possa imaginar. Eu vou agora falar de um homem, eu vou exaltá-lo mesmo. Fala, pastor, está exaltando demais esse homem. Eu vou fazer isso, para você entender o porquê que Deus fez isso na vida dele. Na verdade, nós temos diante de nós uma biografia extraordinária. Extraordinária. Você não vai ter, em nenhuma passagem da Bíblia, um personagem como ele. Mais próximo é Moisés. Tá? Eu digo Moisés porque Moisés foi uma coisa extraordinária. Deus retira ele lá do meio daquele povo escravo e coloca ele para ser príncipe do Egito. Ele vai ser criado num palácio com todo o conhecimento que você possa imaginar. Ele foi criado num lugar chamado Templo do Sol, onde os príncipes de todas as partes do mundo eram enviados pelos seus familiares para serem preparados para serem os líderes para governar o mundo. Os arqueólogos, quando descobriram esse Templo do Sol, eles compararam e chamam na arqueologia de Oxford do mundo antigo. Era o maior centro acadêmico de estudo, dos maiores mestres do mundo, ficava no lugar chamado Templo do Sol, no Egito. E Moisés passou 40 anos da vida dele bebendo dos maiores mestres da Mesopotâmia, do Oriente, do Ocidente, de todos os lugares, as pessoas mais capacitadas. Esse homem foi preparado de uma forma que a gente não tem nem noção, para ser um legislador, um libertador e o líder do povo de Israel, e ser usado por Deus para escrever a base de todas as escrituras. E quando eu transfiro então para a vida do apóstolo Paulo, a gente não tem noção do que foi isso. Como Deus já vinha trabalhando nele muito antes da conversão dele ao cristianismo. O apóstolo Paulo tem algumas passagens, como essa, Filipenses 3, que diz assim, que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo, ele era um líder preparado, capacitado de uma forma que a gente nem imagina. Quando o texto sagrado diz aqui que ele é da tribo de Benjamim, vamos lembrar, a tribo de Benjamim, era a tribo dos guerreiros. Benjamim, sabemos, né? Nome, filho mais novo de Jacó com Raquel. Se você vê na Bíblia, nas guerras, era Benjamim que ia na frente. Os salmos, os cânticos, sempre assim, atrás de Benjamim nós estamos. A ideia de que era um povo guerreiro. Ele herda isso. Ele era um cara que tinha esse espírito de luta, de guerra, de determinação. Ele já foi forjado, ele cresceu nesse ambiente. Ele bebe esse espírito, ele cresceu. Ele é filho
da tribo de Benjamim. A palavra de Deus nos diz também que ele é fariseu, detalhe, criado aos pés de Gamaliel. A gente não tem noção quem é Gamaliel. Gamaliel foi o maior mestre que já existiu em Jerusalém. Nunca houve, exceto Jesus, eu estou falando aqui de homens, eu vou exaltar homens hoje, viu? Nunca houve, ele passou em Jerusalém, sua mocidade, aos pés de Gamaliel. Deixa eu te falar uma coisa, naquela época não tinha faculdade. Não tinha, olha, eu vou mandar meu filho para a melhor faculdade que existe, para ele ser formado melhor naquela área. Os ensinamentos eram passados por meio de mestres e discípulos. Qual que era o maior mestre? Gamaliel. O detalhe é o seguinte, quem escolhe os seus discípulos são os mestres. Os mestres, eles têm uma conversa com os discípulos. Se eles verem potencial, se eles verem condições de passar o que eles têm para ensinar, eles pegam. E eles só pegam os melhores. Paulo passou nesse teste. Gamaliel, que era o maior dos mestres de Jerusalém, viu em Paulo, esse cara não é normal. Ele tem alguma coisa diferente. E Paulo cresceu, desde a sua adolescência, a sua mocidade, aos pés do maior mestre que havia em Jerusalém, Gamaliel. E ali então esse homem aprendeu tanta coisa, a gente não tem nem condições de conceber. É como se ele tivesse hoje um pós-doc em Harvard. Pensa a faculdade mais famosa, a melhor que existe. Ele era o cara nessa área. Além disso, ele era também cidadão romano. Gente, ser cidadão romano naquela época, como um judeu, o green card de Roma. Ele tinha acesso a tudo. Ele tinha direitos que um judeu comum não tinha. Meus queridos, vocês se lembram daquela passagem que ele foi preso e chicoteado sem ser julgado? Isso era um crime. Um cidadão romano, ele era tratado, ele era protegido. As leis de Roma protegiam o cidadão romano. Eu me lembro que essa passagem, depois que ele foi preso, chicoteado, e aí o que acontece? Ele vai, quando o soldado descobre que ele era um cidadão romano, jamais poderia ter punido um cidadão romano sem ele ser julgado. Isso era um crime. Aqueles soldados estavam enrolados. Quando eles descobriram, gente, ele não é só um judeu, ele tem um green card. Ele é cidadão romano. E nós punimos ele sem ele ser julgado. À noite, na calada da noite, eles soltaram Paulo. Vai embora, Paulo, vai. Ele é esperto, falou, eu? Bora. Vai chamar os seus superiores aqui agora. Eu sou um cidadão romano. E ele criou muito problema para aqueles soldados. Ele tinha acesso a todas as cidades e regiões do Império Romano. Ele tinha conhecimento das leis. Ele tinha acesso a tudo. Esse homem, eu estou exaltando ele, além de tudo, passou por uma conversão extraordinária, uma das mais extraordinárias que a gente tem na Bíblia. A palavra de Deus nos diz que o próprio Senhor Jesus aparece para ele. Você não tem nenhuma outra conversão como essa. Ele, obstinado, zeloso, como ele mesmo diz, o fariseu, ele era aquele assim mais radical, que levava a sério, jejuava constantemente, estava sempre lendo, conhecia, era o radical. E ele era zeloso. E ele achava, acreditava que para ele servir a Deus, para ele ser realmente fiel a Deus, ele deveria perseguir, destruir essa seita dos cristãos. A palavra de Deus nos diz então que ele estava indo para Damasco com cartas, com autorização. Ele matava o primeiro mártir da Bíblia, nós chamamos, foi Estevão. Ele foi morto sob a direção de Saulo, que ainda não era Paulo, né? Alguns acreditam que até a palavra Saulo tem origem com o primeiro rei de Israel, que era também da tribo de Benjamim. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E o que significa Saulo? Grande. Vai observando. Aí, esse cara era o cara. O nome dele era grande. Tudo que ele fez na vida dele era grande. Ele era extraordinário em tudo, até na conversão dele. O próprio Senhor Jesus aparece. Ele com cartas para ir lá, entrar, invadir as casas, ele entrava em qualquer casa, ele abria, ele arrombava a porta, ele arrastava homens, mulheres e crianças, ele matava. Estevão, o primeiro mártir, foi morto e a Bíblia fala que as vestes de Estevão foram colocadas sob os pés de um jovem mancebo. Ele era jovem nessa época, chamado Saulo. Era ele. E quando ele estava lá indo para Damasco, a palavra de Deus nos diz que ele vai ter uma experiência extraordinária. Ele vai cair cego.
ele vai ouvir uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, ele se rende, de joelhos, ele se entrega cego, é levado para um lugar, coisas extraordinárias vão acontecer na vida dele, ele vai passar então, bem resumidamente, por uma conversão extraordinária. E antes até de eu falar dessa última experiência, como eu digo, essa pessoa vai se tornar o maior autor do Novo Testamento, e não tenha dúvida, gente, nós podemos dizer que Paulo foi usado para formatar o mundo ocidental como ele é hoje. Porque a influência do cristianismo, através das cartas de Paulo, que ele sintetizava toda a filosofia grega, o direito romano e a tradição judaico-cristã dos valores, foi o que formatou o mundo ocidental. Quando o cristianismo se espalha por esse mundo ocidental, tá? Europa, as Américas, você tem uma influência. Estou só exaltando o homem. Deus usou tudo, Deus fez tudo. Vamos exaltar. O apóstolo Paulo foi usado para formatar o mundo que você vive hoje. E além do mais, de tudo isso, a palavra de Deus nos diz, aqui no capítulo 12, que ele ainda vai passar por uma experiência que nenhum outro passou. Dessa forma, com esse nível de detalhes, de peculiaridades, nenhum outro passou. No capítulo 12, ele diz assim, olha, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Meus queridos, ele teve acesso a coisas que nenhum outro homem no planeta, no mundo, teve. Não é lícito ao homem referir. Ele teve revelações que nenhum outro homem teve. O apóstolo Paulo. E essa experiência, ele teve logo no início. Ele diz aqui, há 14 anos eu passei por essa experiência. E aí ele continua, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele tinha plena consciência, agora, né, de quem ele era, da história extraordinária dele, do conhecimento, das capacitações, dos dons, dos talentos, da vida dele. Nunca nós vamos encontrar uma pessoa como o apóstolo Paulo. Porque nasceu naquela época, no momento do início do cristianismo, foi usado por Deus de uma forma extraordinária, passou por experiência extraordinária. Então nós estamos aqui exaltando o homem, chamado Paulo. Agora, o que está faltando na vida dele? Só falta uma coisa na vida dele. Um espinho. Falei, humano. Meus queridos, tira esse espinho de Paulo. Acabou, Paulo. Nada mais vai acontecer. Nenhuma dessas cartas seriam escritas. O mundo não seria influenciado. O evangelho não avançaria. O espinho é o elemento mais importante na vida do apóstolo Paulo. Mais do que todos os dons, as suas capacitações, as suas experiências, o seu PhD em Harvard, lá aos pés de Gamaliel, a sua origem da tribo de Benjamim, o seu nome, Saulo, que quando ele se converte, Jesus vai dizer para agora, você vai chamar Paulo, que é pequeno. Ele era tão grande, tão grande, tão grande, que Jesus precisou fazer, está faltando uma coisinha só para você. É o ingrediente determinante na nossa vida, que se Deus tirar, tudo vai ruir. É o nosso espinho. É o espinho na vida de Paulo, que nós, com certeza, até o final dessa mensagem, vamos identificar os nossos espinhos. Só faltava uma coisa na vida dele, o espinho.
E é curioso da forma que Deus coloca. Porque Deus leva ele lá para o terceiro céu, lá para o paraíso. Mas quando ele desce, tem um anjo de Satanás esperando ele, aqui na terra. Fala, agora você precisa de um negocinho aqui. Enviado de Satanás, para colocar um espinho na vida dele. Aqui, meus queridos, depois dessa biografia extraordinária, nós vamos entender os propósitos de Deus nos espinhos da nossa vida. Só faltava uma coisa na vida dele, um espinho. Estava bom demais. Ele é homem, ele ia cair, ele ia fazer besteira, isso ia subir na cabeça dele. Ele não seria mais usado por Deus. Paulo não seria Paulo se não fosse o espinho. Então, primeiro, o propósito desse espinho na vida dele. Ele mesmo disse, ele tinha consciência disso. Meus queridos, não há nada melhor nessa vida, não é arrogância. Você ter consciência do quem você é, das suas capacitações, dos seus potenciais. Para você entender os propósitos de Deus na sua vida, até mesmo dos espinhos. Ele diz assim, para que eu não me soberbecesse. Ele tinha plena consciência disso. Com a grandeza das revelações. O que Deus fez na minha vida, o que Deus me deu, as experiências que Deus me deu, eu precisava disso. E ele diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ele tinha plena consciência de que ele precisava desse espinho. Calma, ele vai contar o processo longo e doloroso para a gente aceitar o espinho. Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos aceitá-lo de bate-pronto. Não, ele não aceitou, nem Paulo aceitou. Que dirá nós? Aqui nós vemos algumas coisas interessantes. A palavra espinho é uma palavra grega, que significa, é como se fosse uma estaca. É um objeto pontiagudo que fere, e fere sem parar. Não é uma dor que passa de vez em quando, não é algo que eventualmente atrapalha. É a ideia de algo contínuo, que é cravado na pessoa e sangra, e dói. Ele anda, quando ele se mexe aquilo dói, quando ele levanta aquilo dói. Para traduzir, melhor forma para a gente é espinho mesmo. Quem já teve um espinho na carne sabe. Você não pode mexer. Você mexe o dedo, aquilo começa a inflamar, aquilo é doloroso. Era algo que doía. Não era uma dor pequena. Era uma dor grande. Era uma dor que enfraquecia. Era uma dor que sugava todas as energias de Paulo. Era uma dor que humilhava ele. A ideia aqui também é de humilhação. Era algo que ele carregava e aonde ele ia, aquilo marcava ele. Ele era continuamente humilhado por aquele espinho. Era uma coisa insuportável, humanamente falando. Não era pouca coisa. Era algo assim que humanamente não tinha como ele aguentar, nem o apóstolo Paulo, com tudo que ele era e com tudo que ele havia experimentado na vida dele. E aí então ele começa um processo, que nós também passamos, de lutar contra os nossos espinhos. Então começa uma luta. A Bíblia diz que por causa disto, algo que eu não ia suportar, eu não ia aguentar, humanamente falando, não tinha como suportar, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. A ideia de uma oração contínua, de um clamor contínuo, Senhor tira, não aguento, Senhor tira. Interessante que por 3 vezes o Senhor Jesus também pediu a Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. É uma dor muito grande, é algo que incomoda. E como nós sabemos, nas 2 vezes, qual foi a resposta de Deus? Aí começa então uma luta para compreendermos ou tentarmos entender que espinho era esse. Vamos tentar, até onde for possível, entender esse espinho na carne. Há a primeira possibilidade de uma perturbação espiritual. Alguns intérpretes, alguns estudiosos acreditam que poderia ser algum tipo de perturbação espiritual. Na carta aos Efésios, ele fala da armadura de Deus, que nós devemos ter essa armadura para ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, ele está vivendo uma luta, não é contra o sangue, contra a carne, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal.
Em 1 Coríntios 15, 32, ele fala, como homem lutei em Éfeso com feras, lutas espirituais que nós passamos nessa vida. É uma possibilidade, é uma probabilidade. De qualquer forma, um mensageiro de Satanás está envolvido nisso. Perseguições. O que Paulo viveu de perseguições, nenhum outro viveu como ele viveu. Ele que era o perseguidor, de repente se transforma no perseguido. E ele é continuamente perseguido. Tu, porém, tens seguido de perto, ele fala, o meu ensino, procedimento, propósito. Na segunda carta de Timóteo, Paulo diz, tu conheces as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Variadas perseguições tenho suportado. Paulo vivia umas situações assim, ele estava numa cidade, de repente, chegava uma notícia para ele, é o seguinte, 40 líderes mais radicais do farisaísmo estão fazendo um jejum. Sabe qual é o jejum? É o seguinte, eles não vão comer enquanto não te matarem. Imagina você estar numa cidade e saber que 40 líderes de uma seita maluca estão jejuando, porque eles vieram para matar você. Tá? Eles entraram naquela cidade, terroristas, 40 terroristas estão em jejum, falando assim, eles não vão comer enquanto você não morrer. Era assim, ele vivia assim. Às vezes ele era realmente apedrejado e tido por morto. Teve uma vez que apedrejaram ele até acharem que ele estava morto. Morreu, mexeram lá nele, ele não se mexia, foram embora, sangrando, marcas. Alguém aparece, recolhe, ele se recupera de novo. É por isso que ele dizia que ele carregava as marcas de Cristo no corpo. Ele vivia cheio de cicatriz. E há quem diga até que muito possivelmente numa dessas ele tenha tido um problema físico, que é uma terceira possibilidade, uma enfermidade física. Alguns acreditam que esse espinho na carne, o mais provável, tenha sido algum tipo de enfermidade na visão, ou por acidente, ou pelos apedrejamentos que ele viveu, ou por uma doença, mas Deus usou circunstâncias, mas que o próprio Satanás, como mensageiro, foi usado por Deus para que o atingisse. Existe então essa grande possibilidade. É interessante que, lá em Gálatas capítulo 6, a Bíblia nos fala assim, ele vai dizer assim, olha, vede com que grandes letras eu vos escrevi do meu próprio punho. Os apóstolos, assim como os profetas naquela época, eles tinham seus secretários. Eles não saíam escrevendo tudo. Eles tinham pessoas que trabalhavam para eles. Eles tinham pessoas que escreviam os textos. Mas às vezes, ele mesmo poderia ir lá e deixar uma passagem escrita de próprio punho. E quando ele diz aqui, olha, vede com que grandes letras, interessante, eu vos escrevi do meu próprio punho, Gálatas 6,11. Alguns acreditam que o problema na vida de Paulo era algo na visão, que com certeza para um homem dinâmico como ele, com toda a experiência que ele tinha, iria humilhá-lo, iria sugar suas energias, ia quebrantá-lo constantemente. Então, se porventura em uma das cartas ele escreve em letras grandes, em letras garrafais, como a gente diz, era uma forma que ele tinha, apesar de não ver direito, deixar sua marca em uma das suas cartas, na carta aos Gálatas. O fato é que ele precisava desse espinho, mas ele lutou. Meus queridos, quando um espinho vem sobre nós, e essa passagem deixa claro uma coisa para mim, quando ele diz 3 vezes, significa que nós devemos sim buscar respostas. Nós não devemos passivamente receber o espinho e estar por aí. Não vai ser real isso. Eu estou falando de algo muito doloroso, algo que está machucando. Então, o processo de buscarmos foi através dessa busca que ele recebeu a resposta. A questão é que resposta que nós vamos receber. Nós vamos estar preparados para a resposta que Deus tiver para nós. Não a que eu quero que Ele me dê. No caso, a gente sabe qual vai ser a resposta que Ele vai receber. Então, aqui, você vai ter esse processo. A busca por respostas diante dos espinhos em nossa carne faz parte do processo de Deus, de transformar e restaurar. Paulo só teve resposta depois que buscou respostas. Porque é justamente nesse processo de se quebrantar, de buscar em oração, de clamar, é que Deus vai falar ao nosso coração.
Passagens lindas na Bíblia. Quando clamei, o Senhor ouviu a minha voz. Ele vai responder sempre. Agora, o que ele vai responder é um outro problema. E se nós vamos aceitar ou não a resposta, é outro problema também. Mas que ele responde, ele responde. Através da oração, do quebrantamento, da busca, né, da luta contra aquela enfermidade, contra aquele problema, contra aquele espinho na nossa vida, é melhor que a gente não saiba, porque muito mais facilmente a gente aplica na nossa vida. Se fosse dito assim, olha, ele teve um problema tal, e dá um nome do problema, da doença, que for, a gente fica assim, o problema que ele teve, eu sou outro, mas é um espinho na carne, algo que machuca, que todos nós temos. Pode ser qualquer coisa, pode ser um problema de relacionamento, que você carrega durante toda a sua vida, conjugal, com filhos, pode ser um problema de enfermidade, pode ser um problema no trabalho. São coisas que machucam, que doem, e que nos fazem mais humildes, que nos humilham e que nos deixam quebrantados perante Deus. E aí, meus queridos, e quando ele busca em oração, nós sabemos que Paulo mesmo vai falar sobre isso, lá na carta aos Romanos, que o momento da oração é um momento extraordinário, porque naquele momento, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por nós, ele olha as nossas necessidades, ele interpreta a nossa oração. Paulo chega a dizer, quando ele vai falar sobre isso, ele estava buscando oração, ele entendia bem sobre oração. E lá em Romanos ele vai explicar. Acontece o seguinte, nós não sabemos orar como convém. O original grego seria mais ou menos assim, pedir na medida certa. Você tem um copo de 200 ml de água, e às vezes você vai para Deus e pede 100, às vezes você pede 1 litro, nós não sabemos o que é melhor. Mas nós clamamos e derramamos diante de Deus. Sabe o que acontece? O Espírito Santo pega a sua oração, interpreta essa oração e leva diante do Pai. Aquele que sonda os corações e sabe a vontade de Deus é que vai levar diante do Pai o que é melhor. A sua angústia, às vezes você não sabe nem o que falar, às vezes você nem tem palavras. Não tem problema. Deus está ouvindo a sua angústia. Deus está ouvindo o seu clamor. Dobre-se o seu joelho, clame, busque, como o apóstolo Paulo fez. A palavra de Deus nos diz que ele então, por 3 vezes pediu, clamou, buscou. Deus quer isso, Deus quer esse momento extraordinário, essa experiência de buscarmos a Deus em oração, desde o início, na madrugada, nos momentos mais difíceis de quebrantamento, de busca, de derramamento. Quando nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, como diz Pedro, lançai sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Deus quer isso. É uma ordem, um imperativo de Deus. Lança sobre ele o que está te incomodando, o que está doendo. Meus queridos, quer saber oração? Lê Salmos. O que os Salmos nos ensinam sobre oração? Quando alguém tinha uma dor, tinha um problema, a gente aqui, claro, estamos aqui em público, a gente faz orações bem reverentes, né? A gente não fala o que está no coração, né? A gente meio que pensa, Senhor, né? Lê os Salmos. As orações eram assim, até quando, Senhor? Não aguento mais. Não adianta palavras bonitas, Deus está vendo nosso coração. Se está doendo, diga o que está doendo. Fale tudo. Dê nomes. Você está com ira? Derrama perante o Senhor. Estou irado. Você tem lá um salmista dizendo isso. Até quando, Senhor? Você está indignado? É lamento, tem orações de lamentação. Esse ato de 3 vezes pedir ao Senhor é algo contínuo de alguém que está colocando tudo diante de Deus e não está aguentando mais. Porque é aí, meus queridos, que nós vamos obter respostas. Só que esteja preparado para a resposta de Deus. Verso 9. Ele vai descobrir o que nós chamamos de suficiência da graça de Deus nos nossos espinhos, apesar dos nossos espinhos. Então você tem, primeiramente, o propósito do espinho, a luta contra o espinho e a suficiência da graça de Deus. Da graça de Deus. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. A resposta para Paulo, depois de ter sido
arrebatado até o terceiro céu, de passar por experiências, de ter uma vida, de uma biografia extraordinária. A resposta de Deus é muito clara. Paulo, não vou tirar o espinho. Você vai carregar ele até o último dia da sua vida. Mas não desanima. Sabe por quê? Porque a minha graça vai sustentá-lo. Vai te dar forças. Na medida que as suas forças humanas serão sugadas, absorvidas, minadas por aquele espinho, a minha força estará revestindo você. Às vezes é necessário isso, gente. É necessário Deus nos esvaziar para poder nos encher. É necessário Ele nos quebrantar para poder nos restaurar. Não há restauração sem quebrantamento. E dói. A graça de Deus é suficiente. Só que essa graça nós temos que buscá-la. O preenchimento, o enchimento. A Bíblia nos fala isso. Enchei-vos do Espírito, da graça. Só assim. É quando Deus coloca algo em nós que é impossível nós sairmos de casa sem dobrarmos o nosso joelho. Alguém disse certa vez que se eu não fico em joelho diante de Deus, eu não consigo ficar em pé diante dos homens. E às vezes Deus vai colocar coisas em nós, ou vai tirar coisas de nós, que vai fazer exatamente isso. É impossível estar em pé diante dos homens, sem antes estar de joelho diante de Deus. E aí então, depois disso, ele começa um processo aqui dentro, né? De reformular as coisas, de rever tudo. E ele começa uma formatação da sua mente. E aí ele chega a uma conclusão. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Conforme as minhas forças são sugadas, o poder de Cristo o preenche. Ele entendeu esse processo. E ele ficou em paz. Eu vou dizer, o mais importante da oração não é Deus resolver o seu problema. O mais importante da oração é você levantar em paz. Porque eu já fiz orações e Deus resolveu o problema e eu continuei sem paz. E a Bíblia não garante que Ele resolverá os problemas, ela garante uma coisa só. Que você vai ficar em paz. Que é o mais importante. O que a Bíblia diz? Está alguém ansioso? Ore, clame. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, a vossa razão e as vossas emoções. É a paz de Deus que você precisa. O que é a paz de Deus? Essa graça que basta. É saber que Deus está no controle da sua vida. É saber que Deus te ama, Deus cuida de você, aconteça o que acontecer. Simplesmente isso. O que nós precisamos experimentar na oração é a paz de Deus. Que nós vamos reformatar a nossa mente e entender o que Ele entendeu. Ah, agora sim, de boa vontade. Estou em paz. Resolveu o seu problema? Não. Tirou o espinho? Não. Mas eu estou em paz. A paz de Deus é algo que excede o entendimento. Jesus diz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Isso só é possível através de todo esse processo. É por isso então, que ele pode dizer isso, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Parece uma coisa louca, né? Masoquismo. Ele tem prazer em sofrer? Não. Prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É isso que acontece quando Deus coloca um espinho na sua vida e não tira, e deixa lá, doendo. E Ele vai compensar isso com uma graça suficiente, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É a única vez que essa palavra é usada no Novo Testamento. A ideia de repousar aqui, alguns dizem que uma boa tradução seria habitar. A ideia é que o que vai acontecer, o poder de Deus vai começar a fazer parte contínua da nossa vida. Não vai ser um momento,
Vai ser uma vida sustentada pelo poder de Deus. É viver debaixo do poder de Deus. É andar, fazer, falar e acontecer debaixo do poder de Deus. É esse poder que vai repousar. E uma boa tradução seria habitar continuamente. A ideia é essa. O poder de Deus passou a habitar na vida dele. E ele passou então a ser usado de uma forma que nunca ele poderia imaginar. Meus queridos, eu não sei realmente a sua experiência, cada um tem a sua experiência, é pessoal. Eu precisava estudar a biografia de Paulo, colocar ele no pedestal, para vocês entenderem que Deus precisava derrubá-lo. Aplique na sua vida. Você conhece a sua história. Se Deus coloca um espinho na sua vida, é porque Ele tem um propósito. É a primeira coisa que a gente tem que aprender. Os espinhos de Deus na vida têm um propósito. Tem uma razão. Deus está no controle. Descanse. Você vai lutar contra esse espinho? Tudo bem. Você vai orar, você vai clamar. Isso faz parte do processo. Ore, busque, clame, derrame, reclame. É preferível reclamar em oração diante de Deus do que diante dos homens, porque isso é blasfêmia. É murmuração, perdão. Murmurar é falar das coisas ruins para os homens. Mas quando nós falamos para Deus, não é murmuração. É oração. É mostrar o que está lá dentro. Deus sabe. É o processo. E por fim, meu querido, você vai descobrir, no fim de tudo, que a graça de Deus será suficiente. E você vai se levantar da sua oração em paz. E você vai dizer, agora sim, eu entendo. E você vai conseguir viver com esse espinho na sua carne. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Você conhece a sua história mais do que ninguém. Só tem uma pessoa que conhece a sua história mais do que você mesmo. É o próprio Deus que fez a sua história, que conduziu a sua história, que está à frente da sua história. Vamos fechar os nossos olhos e falar com esse Deus, como Paulo fez. Ó Pai, é noite, Senhor, de clamor, Senhor, de derramamento, de quebrantamento, em que nós não queremos esconder o que está em nosso coração, Senhor, porque dói, sangra. Tu conheces, Senhor, a dor de cada um aqui essa noite, dos que estão aqui fisicamente, daqueles que estão virtualmente acompanhando e daqueles que irão acompanhar depois, Senhor. Tu conheces a nossa dor. A nossa oração não seja uma oração vazia, Senhor, desconectada da realidade do nosso coração, mas que como salmistas possamos derramar perante o Senhor as nossas lamentações. Até quando, Senhor? Dói, nós não podemos mais suportar. E que as respostas venham, Senhor, em forma de graça, de suficiência, de paz, que nos dá força para levantar e continuar. Abençoa essa noite, Senhor, a tua igreja, o teu povo, aqueles que nos ouvem, aonde estiver, que a tua voz chega, que o teu Espírito opere, Senhor, e que haja paz, em nome do Senhor. Que a tua graça essa noite, Senhor, definitivamente, seja suficiente na vida de cada um aqui. E que não venhamos a reclamar para os homens que isso é murmuração, mas primeiramente, lançar diante do Senhor tudo aquilo que nos incomoda, que dói, que fere. Ajuda-nos, ó Pai, fortalece a tua igreja, conforta, que é dar forças, para que continuemos, como foi na vida do apóstolo Paulo, caminhando humilhado, machucado, mas caminhando, e fazendo a tua obra, a tua vontade, até o dia que tu quiseres, Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Só
Perfeito. Deixei até o fim.